Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer aqui a aula de uma maneira um pouco diferente, para ver um novo esquema aí em que eu apareço na aula junto dos slides, porque só os slides pode ser um pouquinho maçante, um pouquinho cansativo, um pouquinho chato. E eu acho que dessa maneira fica um pouquinho mais legal, ajuda um pouco mais a vocês prestarem atenção, né? Vocês conseguem ver minhas expressões e ver o que eu considero mais importante, e não é só uma voz falando do além com vocês, né? Então vamos lá, eu acho que essa é a nossa aula número 5. Hoje a gente vai conversar sobre propriedades coligativas. Novamente, meu nome é Breno. E aí tá meu e-mail e meu celular, vocês podem mandar mensagem quando vocês quiserem, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar no tema de hoje é sobre a evaporação de líquidos puros, né? Eu acho que vocês já notaram, provavelmente, que várias vezes a água do mar evapora ou uma poça se seca na temperatura ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre fala que, olha, a água, por exemplo, evapora a 100 graus Celsius. Então, por que, nesse caso, a água está sendo evaporada a uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius? Porque tanto no mar quanto na poça, a água não chega a 100 graus Celsius, né? Então, por que isso acontece? Por que, por exemplo, quando você coloca roupa molhada no varal, elas se secam ao ar livre, né? Teoricamente, elas deveriam chegar a 100 graus. A gente sempre fala, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então, por que elas se secam à temperatura ambiente? Certo? Isso é uma coisa interessante de se pensar, né? Então, vamos imaginar. Imagine que você coloque água no recipiente evacuado. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a água ela é feita de moléculas, certo? Essas moléculas elas vão ficar sambando ali dentro, até que uma molécula vai bater na superfície entre a água e o vácuo e vai sair. Ela vai ter energia o suficiente para quebrar essa barreira. Isso vai acontecer com diversas moléculas de água, fazendo com que várias moléculas se vaporizem, ou seja, com que várias moléculas vão para o estado gasoso. Isso faz com que, com o passar do tempo, a gente vai ter vapor líquido. Por quê? Porque as moléculas de água que estão batendo na superfície entre o vácuo e a água, e depois entre o vapor de líquido e a água, elas vão ter energia suficiente para sair, para escapar. Então é basicamente isso que acontece, tá? A molécula lá dançando, sambando dentro da água, até que eventualmente ela consegue ter energia o suficiente para quebrar essa barreira e passar para o vapor líquido. Uma coisa que vocês têm que notar também é que, como nesse caso a gente está tratando de um recipiente fechado, as moléculas de vapor também estão lá se batendo e, eventualmente, elas podem bater na superfície líquida e voltar para o líquido. Ou seja, a gente vai ter essa troca entre moléculas líquida e gasosa, certo? Então, as partículas de água escapam para o líquido e vão para a parte gasosa, mas como o recipiente é fechado, moléculas de vapor d'água também podem retornar ao líquido. Então, no final de um certo tempo, certo período de tempo, a gente observa que tanto as moléculas de água no líquido, como as moléculas de vapor na fase gasosa, elas vão estar entrando, trocando de fase no mesmo momento. Isso ocorre, obviamente, de maneira microscópica, vocês não conseguem ver. Para quem está vendo do lado de fora, a gente só consegue ver bonitinha a água e o vapor. A gente não consegue ver que está ocorrendo uma troca microscópica de partículas entre elas, mas está. Nesse momento, a gente vai perceber que tanto a velocidade das trocas entre água líquida e vapor e das trocas entre vapor e água líquida vão ser iguais. E nesse momento a gente fala que as duas fases elas estão em equilíbrio. Ou seja, a gente tem nesse momento vapor saturado e líquido saturado, certo? Quando a gente atinge essa pressão, a gente atinge essa situação, ali dentro daquele recipiente ele vai ter uma determinada pressão, certo? Por que vai ter uma determinada pressão? Porque no início do teste, aquela situação estava em evacuada, certo? Ela não estava com pressão ambiente, por exemplo, ela estava evacuada. A pressão ali dentro vai ser simplesmente a pressão do líquido que vai ter conseguido escapar para a fase gasosa. Ou seja, não vai ser, por exemplo, a mesma pressão que do lado de fora, por exemplo. Aquela pressão ali dentro vai ser uma pressão provavelmente um pouquinho menor, no qual
vai ser a força das moléculas batendo nas paredes, né? Que é a definição de pressão, digamos. Mas essa pressão, ela vai ocorrer justamente por quê? Porque vai sair uma quantidade de líquido de moléculas da fase líquida e vai para a fase gasosa. E nessa fase gasosa, ela vai ter uma pressão. Essa pressão, ela é chamada de pressão máxima de vapor. Ela é a pressão exercida pelo vapor de um líquido quando suas fases estão em equilíbrio, certo? Uma coisa que a gente pode observar é que quanto mais líquido se tornar gás, maior será a pressão de vapor, tá? Ou seja, o que, que vai acontecer? Vamos supor que a gente está na mesma situação, se muito líquido se tornar gás, ou seja, tiver muito gás ali em cima, o que vai acontecer? Vai ter uma concentração muito grande de gás e vai aumentar muito a pressão. Logo, vai ter uma pressão de vapor alta. No entanto, se muito pouco líquido se tornar gás, vai ser uma pressão de vapor menor. Vamos supor que somente 2, 3 moléculas tenham passado para a fase gasosa, ou seja, ali aquela pressão de vapor vai ser bastante baixa, certo? Por quê? Porque vai ter só 2, 3 moléculas andando na parte gasosa do vaso. Logo, a pressão de vapor ela vai ser bem menor. Então, a gente fala que quanto mais volátil o líquido, maior a sua pressão de vapor. Ou seja, quanto maior a sua tendência a evaporar, maior será a sua pressão, será a pressão dos seus vapores sobre as superfícies em que ele vai estar. Ou seja, se você observar nessa figura, quanto mais, quanto mais moléculas de água tiverem aqui, nessa regiãozinha aqui, maior vai ser a pressão que vai estar ali. No sentido de que, porque vai ter evaporado mais e esses gases se chocando com as paredes vão fornecer uma pressão maior, certo? E existem certos fatores que influenciam sobre a pressão de vapor. Por exemplo, a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Por exemplo, um exemplo disso é a evaporação. Se a gente aumentar bastante a temperatura do líquido, ele vai ter uma tendência maior de escapar. Isso acontece por quê? Quando você aumenta a temperatura das moléculas, o que acontece? Aumenta as agitações das moléculas também. Você vai estar aumentando a temperatura de uma molécula de água, ela vai estar se chocando uma com a outra com uma velocidade muito maior. Ela vai estar batendo nas paredes, ela vai estar batendo na superfície do, a superfície entre o líquido e o gás com muito mais energia. Então ele vai ter uma tendência muito maior a sair e vai aumentar a pressão de vapor, certo? Outra coisa que influencia é a natureza do líquido. Existem líquidos que são mais voláteis do que outros naturalmente. Uma coisa que vocês podem pensar é o álcool. O álcool ele é um líquido volátil, certo? Vocês já provavelmente ouviram falar que se você pegar um recipiente de álcool e abrir ele, ele vai tender a se evaporar sozinho. A mesma coisa não acontece com tanta facilidade com a água. Se você pegar uma garrafa d'água e abrir, ela não vai se evaporar facilmente, certo? Então se diz que o álcool ele tem uma volatilidade maior do que da água. A mesma coisa a gente pode falar para o éter. O éter é mais volátil ainda. E perceba que quanto mais volátil, maior será a curva de pressão de vapor, ou seja, maior será a pressão de vapor a uma mesma temperatura, certo? E só uma coisa que tem que ser dita, a quantidade de líquido que vai ser colocado no recipiente não influencia a pressão de vapor. Uma coisa que vocês podem observar, não sei se alguém já pegou no isqueiro, o isqueiro, quando você acende ele, você nota que a altura da chama, ela independe da quantidade de líquido que tem dentro do isqueiro, certo? Se você tem muito líquido ou pouco líquido no isqueiro, a altura da chama vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque independente da quantidade de líquido que tem aqui, independente da quantidade de matéria que você tem aqui, a quantidade de gás que vai sair vai ser o suficiente para obter aquela pressão de evaporação máxima daquela substância. Não muda de acordo com a quantidade de, é, de substância que você está colocando dentro do recipiente, tá? Então vocês têm que ficar bastante atentos a isso. Então vamos fazer uns exercícios resolvidos. O gráfico abaixo mostra a variação de pressão de vapor de algumas substâncias. A pressão de vapor está em milímetros de mercúrio no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo Y.
em relação à temperatura, θ, em graus Celsius no eixo das abscissas, o eixo x. Qual entre essas substâncias é a mais volátil? Bom, nós conversamos que a substância mais volátil vai ser a substância que tem a maior pressão de vapor, correto? Então, muito fácil, vamos observar aqui qual substância tem a maior pressão de vapor entre todos. Vocês podem observar, e alguns de vocês podem até pensar em falar, pô, então é a 3, ó, ele chega numa pressão de vapor muito alta. Não. A volatilidade, ela é medida a uma mesma temperatura, certo? Então, vocês têm que traçar como se fosse uma linha vertical aqui e ver em qual das curvas obtém-se o maior valor de pressão de vapor. Logo, torna-se bem evidente que é a linha vermelha, ou seja, a número 1, tá certo? Ela é a mais volátil entre todas aqui. Vamos fazer só mais outros 2 exercícios. Tendo em vista o momento em que o líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, leia atentamente as afirmativas abaixo. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade? Bom, como eu disse, sim. Quando a gente está em equilíbrio, vapor num recipiente fechado, a gente sabe que tanto a evaporação, ou seja, tanto os líquidos, as moléculas de líquido se soltando da fase líquida, quanto a velocidade da fase gasosa, das moléculas de fase gasosa indo para a fase líquida, vai ser a mesma. Do contrário, não estaria em equilíbrio. Do contrário, a gente estaria obtendo mais fase gasosa ou estaria obtendo mais fase líquida, certo? Então, a número 1 está certa. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor? Está errado. Como a gente acabou de ver, essa alternativa está errada. A pressão de vapor do sistema se mantém constante? Sim, sim. Quando a gente tem um equilíbrio, a gente obtém uma quantidade constante, tanto na parte de vapor, quanto na parte de líquido. Então, a pressão desse sistema vai se manter constante. E a concentração do vapor depende do tempo? Não. Como as velocidades de evaporação e condensação são as mesmas, ela não depende do tempo, ou seja, vai ser a mesma ao longo do tempo. Então, das afirmativas acima, identifique as incorretas. Bom, as incorretas vão ser a 2 e a 4, ou seja, letra B. Outra questão. Em um cilindro de aço de capacidade máxima de 4 litros, previamente evacuado, munido de um êmbolo móvel, coloca-se 1 litro de água pura. Uma vez atingindo o equilíbrio, a uma dada temperatura, a pressão de vapor de água é registrada no manômetro instalado no cilindro. Relativamente às proposições, 1. A pressão de vapor da água pura não depende da quantidade de vapor entre a superfície líquida e as paredes do êmbolo móvel? Correto. Lembre-se disso. Quando a gente colocar uma quantidade de líquido naquilo ali, não vai mudar se você colocar mais líquido ou menos líquido dentro do recipiente, certo? Ou seja, se ele colocasse 2 vezes de água pura em vez de 1 litro, a pressão de vapor ali dentro ia ser a mesma. A pressão de vapor a uma determinada temperatura, ela depende somente da substância, certo? A pressão de vapor da água pura não depende da quantidade de líquido presente no cilindro, correto? O aumento da temperatura acarreta em um aumento na pressão de vapor da água pura? Sim, aumentar a temperatura vai fazer com que mais moléculas vão para o fase vapor, vai aumentar a pressão de vapor da água pura. Ao substituirmos a água por igual quantidade de éter puro no cilindro, mantendo a mesma temperatura, a pressão de vapor registrada no manômetro resulta na mesma da água pura. Não, como a gente viu aqui nesse gráfico, o éter ele tem uma pressão máxima de vapor maior do que a água. Então, isso significa que ele é mais volátil, ou seja, a sua pressão, no mesmo caso, vai ser um pouquinho maior do que da água, certo? Então, a resposta vai ser 1, 2 e 3, alternativa E, tá? Vamos lá. Agora vamos falar de de ebulição de líquidos. A ebulição de líquidos é um pouco diferente da evaporação. A ebulição, ela é uma evaporação turbulenta, ou seja, é uma evaporação no qual ocorre com uma pressão, uma
não uma pressão, mas uma temperatura muito mais alta, que normalmente forma bolhas, e quando formam bolhas, você tem uma movimentação muito grande de fluido para a parte de cima do, da parte do líquido sendo evaporado, certo? Então, quando a gente tem, digamos assim, uma ebulição à pressão ambiente, a gente vai ter basicamente uma pressão atmosférica atuando aqui sobre a superfície, sobre a interface entre líquido e gás, certo? E como a gente vai estar tacando fogo, vai estar aumentando a quantidade de calor na parte de baixo do recipiente, aquelas bolhas elas vão muito provavelmente se evaporar, e quando elas se evaporarem, elas vão ter uma temperatura muito alta, fazendo com que elas tenham uma pressão muito alta, certo? E isso faz com que elas subam. Isso faz com que elas troquem de fase e vão para a fase vapor, tá certo? Então, vocês têm que ver que a pressão atmosférica, no caso da ebulição, ela atua como se fosse uma barreira, certo? Ela atua como se fosse uma barreira que quer, digamos assim, forçar o líquido, as moléculas para se tornarem líquidas, certo? E o que isso significa? Isso que significa que como ela é uma, digamos assim, um anteparo, como ela é uma coisa que está querendo parar esse processo, quanto maior a pressão atmosférica, mais difícil vai ser do líquido se tornar gasoso. Por quê? Porque você vai ter uma pressão, você vai ter uma força contrária muito grande. Se a pressão atmosférica, do contrário, for bastante pequena, essa força vai ser bastante pequena também. E aí as moléculas elas vão ter maior facilidade para sair da fase líquida. Se a gente observar um gráfico de pressão de vapor, evaporar um líquido equivale a andar horizontalmente a uma pressão constante. Ou seja, vamos supor, tu tá a 1 atm. Vamos supor que estamos na pressão do nível do mar, que é 1 atm, 760 milímetros de mercúrio, certo? A gente vai ter no ponto A. Se a gente aumentar ou diminuir a temperatura, por exemplo, de água, a gente vai estar andando nessa linha aqui, na direção de vapor, certo? A gente vai estar aumentando a temperatura, ou seja, a gente vai estar favorecendo a formação de vapor. Do contrário, se a gente diminuir a temperatura do líquido, ele vai estar tendendo aí para a parte líquida, certo? Ele vai tender a ficar na parte líquida, porque você está retirando a energia de agitação das moléculas, correto? E aí, como eu disse, há uma influência da pressão sobre a ebulição. Quando a gente aumenta a pressão, o que acontece? A gente vai estar subindo esse ponto A. Então, se você perceber, quando a gente aumenta a pressão e sobe o ponto a água, por exemplo, ela vai estar se evaporando a uma temperatura mais alta do que 100 graus Celsius. Do contrário, se a gente diminui o ponto A, ou seja, se a gente vai para uma pressão menor do ponto a gente está indo nessa direção do gráfico. E a gente vai notar que quanto mais embaixo, menor vai ser a temperatura de ebulição da água, certo? E isso tem algumas utilidades práticas. Por exemplo, uma panela de pressão nada mais é do que colocar uma pressão dentro da panela, ou seja, colocar mais anteparo, colocar mais força contrária à ebulição. Ou seja, aquela água dentro da panela de pressão, ela vai basicamente ferver com mais velocidade. Por quê? Com mais velocidade não, com mais intensidade, digamos assim. Por quê? Porque ela vai estar atingindo uma temperatura mais alta. Então você vai cozinhar os alimentos ali dentro mais rápido, porque eles vão estar sendo cozidos a uma temperatura maior. Do contrário, quando, digamos assim, alpinistas estão no topo de montanhas, ali a pressão é muito baixa. Ou seja, o líquido, digamos assim, o líquido evapora com muito mais facilidade, certo? Isso é bastante interessante. Então, vamos resolver alguns exercícios. Droga, eu já dei os spoilers aqui de qualquer resposta. Mas eu quero que vocês pensem primeiro sem olhar as respostas. O gráfico abaixo mostra a variação de pressão de vapor em função da temperatura para o cloro de fluormetano. Não importa o nome, tá? Agora vocês só vão ver, essa substância aqui tem essa curva de pressão de vapor. Qual é aproximadamente a temperatura de ebulição ao nível do mar? Ao nível do mar, a gente vai ter uma pressão de 1 atmosfera. Então, a gente só tem que vir aqui até o gráfico e ver onde ela encontra. Agora a gente desce na temperatura, ou seja, a temperatura de ebulição vai ser
de aproximadamente 25 graus Celsius, menos 25 graus Celsius, alternativa letra D. Outro exercício é, o gráfico apresenta dos líquidos 1, 2 e 3, as curvas de pressão de vapor em função da temperatura. 1, 2 e 3. Já de adiante, a gente pode falar, o 1 é um líquido, digamos assim, mais volátil, porque ele tem uma pressão de vapor maior. Do contrário, o 3 é um líquido menos volátil, porque ele tem uma pressão de vapor menor. Logo, ele vai ter uma dificuldade maior de se evaporar. Então, considere que os 3 líquidos estão no mesmo local e analise as seguintes afirmações. Ó, ele falou, eles estão no mesmo local. Quando estão no mesmo local, a gente vai ter a mesma temperatura, tá certo? Então, no mesmo local no qual o líquido 3 entra em ebulição a 90 graus, ou seja, a gente está vendo aqui a 90 graus, certo? Então, está um pouquinho acima dessa linha aqui horizontal, ou seja, está um pouquinho por aqui. O líquido 1 entra em ebulição a 50 graus Celsius. Bom, nesse mesmo local, a pressão vai ser a mesma, a pressão atmosférica vai ser a mesma no mesmo local também, certo? Então, você vai vir até aqui, o líquido 1, e quando a gente obter, vai obter mais ou menos aqui, que vai ser 50 graus Celsius. Ou seja, a 1 está correta. Na temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido 1 é maior do que a do líquido 2. Bom, ele não está dizendo qual é a temperatura de ebulição, certo? Não está claro. Assim, você pode até usar a de 90 graus, essa pressão que ele está dando aqui na de cima, mas ele não está deixando claro qual que é. Mas olha, na temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido 1 é maior do que a do líquido 2? Bom, como a curva de pressão de vapor é maior em qualquer ponto para o líquido 1 do que para o líquido 2, logo a gente pode falar que sim, a pressão de vapor do líquido 1 é maior do que a do líquido 2. A 25 graus Celsius, o líquido 1 é o mais volátil, também, ele é o que tem a maior pressão de vapor. E 4, as forças intermoleculares no líquido 3 são mais fortes? E a resposta disso é sim. Aí vocês vão se perguntar, mas por quê? Bom, quando você tem forças intermoleculares mais fortes, ou seja, vamos supor que você tem uma força de polo permanente, você tem uma força, uma ponte de hidrogênio entre duas moléculas, o que vai acontecer? Elas vão tender a se atrair mais. Logo, elas vão ter mais dificuldade de sair, porque como elas vão ter uma força de atração, elas vão ter menos energia para bater na interface líquido-gás e escapar. Logo, sim, elas têm forças intermoleculares mais fortes. Então, a alternativa correta é a alternativa A. 1, 2, 3, 4 são corretos. Só que eu falei meio esquisito, gente, no começo. Quando ele fala que os 3 líquidos estão no mesmo local, quer dizer que eles têm a mesma pressão agindo sobre eles, tá? Eu acho que eu falei temperatura, mas ignorem aquilo que eu falei. E eles vão ter a mesma pressão agindo sobre eles, tá certo? Daí, como eles vão ter a mesma pressão, eles vão ter diferentes temperaturas de ebulição, que é o que acontece com líquidos no nosso dia a dia, certo? Agora, por último, a gente vai falar, por último não, né? Mas nessa parte a gente vai falar de congelamento de líquidos puros. A gente tem que observar que o congelamento de água e de outros líquidos diferem, tá certo? A água, não sei se vocês já ouviram falar, a água ela tem um comportamento anômalo da água, que chamam, certo? O comportamento anômalo da água é que a água, quando ela vai formar a fase sólida dela, ela tem uma organização especial das moléculas. Depois vocês podem procurar isso, mas vocês vão ver que quando ela forma o sólido, ela forma como se fosse uma geometria especial das moléculas, que dá um pouquinho, dá um aumento de volume das moléculas de água. Então, quando a água ela congela, ela aumenta de volume, certo? Provavelmente já fizeram isso, colocaram água dentro de uma garrafa e colocaram para congelar e atocharam de água naquela garrafa. Quando vocês foram pegar ela no congelador, ela estava destruída, estava quebrada. Por quê? Porque para passar do estado líquido para o sólido, ela aumenta de volume. No entanto, isso não acontece para todos os líquidos. Normalmente, os líquidos, quando eles passam para a parte sólida, para a fase sólida, eles diminuem de volume, certo?
Então, o que acontece? A pressão sobre a água, ela atua, digamos assim, de uma forma negativa, tá certo? Quando você aumenta a pressão sobre a água, ela tende a se liquefazer, ela tende a se fundir. Então, você pode olhar, vamos supor, se você aumenta a pressão, quanto mais você aumenta a pressão, menor vai ser a temperatura de fusão, menor vai ser a temperatura de solidificação também. Ou seja, vamos supor, você tem gelo a 0 graus Celsius. Se você colocar uma pressão maior do que 0 graus, uma pressão maior do que 760 milímetros, você vai ver que esse ponto aqui vai subir. Logo, a temperatura de fusão vai ser menor, ou seja, vai ser menos 5, por exemplo, e aquele gelo que estava a 0 graus Celsius vai derreter. Perdão. Algo diferente acontece, por exemplo, no gás carbônico. Quanto maior a pressão que você coloca, vai, digamos assim, aumentar a temperatura de solidificação. Você está colocando mais pressão, você está forçando o líquido a ficar mais próximo do outro, fazendo com que ele tenda a se tornar sólido. Então, se você observar aqui, um aumento da pressão, vamos supor, um aumento da pressão vai aumentar, vai jogar para lá a temperatura de solidificação. Logo, vamos supor, há uma pressão X que está aqui, com essa temperatura, se você aumentar a pressão, na mesma temperatura ele vai estar sólido, tá certo? E isso faz a gente perceber por que os patinadores deslizam, né? Isso digamos assim, eles se utilizam do fato de que a água ela tende a descongelar, ou seja, ela tende a fundir quando você coloca pressão sobre ela. Ou seja, o patins ele tem uma superfície muito fina e leva o peso inteiro do patinador. Logo, quando está pressionando, o patinador está pressionando o gelo, aquela camada inferior ao patins, aquela camada de baixo, ela vai tender a sofrer uma pressão muito grande, certo? E quando você aumenta a pressão, você sobe no eixo, você cruza o diagrama de fases e vem para uma parte líquida, fazendo com que quando o patinador passa, ele deixa, digamos assim, um rastro de água por trás. Por quê? Porque aquela água ali vai ter descongelado por conta da pressão que ele vai estar aplicando, certo? Interessante, né? Então, por último, a gente vai ter o diagrama de fases, certo? Esse aqui é o diagrama de fases para a água. A gente observa aqui a linha BT, que tem uma inclinação diferente dessa linha aqui para o diagrama de fases do gás carbônico, mas essa é a cara geral, digamos assim, de um diagrama de fases de qualquer substância, tá certo? A gente vai ter mais na direita uma região do vapor, a gente vai ter no meio uma região líquida, e no final, para a esquerda, menores temperaturas, a gente vai ter a região sólida. E a mesma coisa vai ser para o gás carbônico, só muda a inclinação da curva entre sólido e líquido, tá certo? Aí, o que a gente pode observar aqui, que na linha entre A e T, tanto aqui quanto aqui, vão coexistir vapor e líquido nessa linha aqui. Na linha B e T, vai coexistir água sólida, ou seja, gelo, e água líquida. E na linha C e T vai coexistir, vai ter ao mesmo tempo, vai estar numa parte saturada, tanto gelo quanto vapor d'água. E o que acontece na parte T? No ponto T é o que a gente chama de o ponto tríplice da água, ou o ponto tríplice de uma substância. Nesse ponto, sob essas exatas características, assim, essa exata temperatura, essa exata pressão, coexistem água na fase vapor, líquida e sólida. Interessante, né? E a mesma coisa acontece para qualquer substância que existe na Terra, digamos assim, tá? Esse diagrama de fases existe para, digamos assim, todas as substâncias, vamos supor. Então vamos resolver um exercício. Relativamente ao diagrama de fases da água pura, no ponto, identifique a alternativa correta. A alternativa incorreta. A tem-se o equilíbrio entre água sólida e água líquida. Ou seja, o ponto A, nesse lado, é sólido, gelo. Nesse lado, é líquido. Ou seja, essa está correta. Em B, tem-se o equilíbrio entre água líquida e vapor. Aqui é vapor, aqui é líquido. Então, em B, em cima da linha, a gente vai ter o equilíbrio
entre líquido e vapor. Em C, tem-se somente água na fase vapor. Correto? Essa parte aqui é a parte vapor. Então, sim. Em T, as três fases coexistem em equilíbrio. Sim, T é o ponto tríplice, ponto triplo. Então, sim, aqui as três fases vão existir. E em D, coexistem as fases vapor e líquida. Não, em D coexistem a fase sólida e a fase vapor, certo? Se vocês observarem, a transformação que ocorre entre essa linha RT é basicamente a sublimação, ou seja, é basicamente a passagem do estado gasoso para o estado líquido e vice-versa, gasoso para o estado sólido e vice-versa, do estado sólido para o estado gasoso. E beleza, o que acontece com essas propriedades se a gente adiciona um soluto não volátil, né? Vamos supor, se você coloca sal na água em ebulição, o que vai acontecer? Se você coloca sal no gelo, o que vai acontecer? Então tá, existem três fenômenos que a gente vai abordar aqui que vocês precisam saber, ter uma ideia do que ocorre, certo? O primeiro deles é o efeito tonoscópico. Ao adicionar um soluto, como sal, em um líquido, ele o torna menos volátil, certo? Ou seja, você vai reduzir a pressão de vapor. Por quê? Porque você está adicionando uma substância menos volátil, que é o sal. O sal ele tem digamos assim, um ponto o próprio ponto, digamos assim, de solidificação, ponto de fusão do sal é muito mais alto, ou seja, ele não é volátil. Logo, se você adicionar sal numa mistura, ele tende a deixar aquela mistura menos volátil, ele tende a impedir com que aquela mistura se torne gasosa. Ele não vai impedir completamente, mas ele vai dar uma dificultada, certo? Então, o que acontece? A pressão de vapor reduz, aquele líquido se torna menos volátil, certo? Existe também o efeito ebulioscópico. A adição de sal em um líquido provoca o aumento da temperatura de ebulição da solução. Ou seja, se você tem água fervendo e você jogar uma grande quantidade de sal ali dentro, aquela solução, aquela água salgada, digamos assim, ela vai evaporar a uma temperatura um pouco maior do que a temperatura inicial, certo? E por último, o efeito crioscópico, que se você adiciona sal em gelo, você vai estar acelerando o seu derretimento, ou seja, a sua temperatura de congelamento diminui. Isso é muito utilizado na Europa, nos países nórdicos, onde é muito frio e ocorre o congelamento das vias. Quando congela as vias, os carros eles têm muita dificuldade de frear, ou seja, eles tendem a deslizar, tendem a derrapar. Então, para evitar com que isso aconteça, eles jogam sal na via, fazendo com que a via, aquele gelo derreta. Quando derrete, aquele gelo se torna líquido e o carro tem menor chance, digamos assim, de escorregar. Então isso é bastante interessante, gente. Então, sintetizando no gráfico, eu sei que esse gráfico é bem poluído, é um pouco complicado, mas basicamente é isso que acontece. Quando você tem uma solução, você abaixa o ponto T, certo? Então, se vocês notarem, quando você abaixa o ponto T para o ponto T', você vai notar também que para uma mesma pressão, você vai ter uma temperatura menor de solidificação, ou seja, se você adicionar um soluto, você vai diminuir a temperatura de solidificação, ou seja, você vai tender a, digamos assim, fundir naquele gelo, por exemplo, que está ali anteriormente. E a mesma coisa acontece para esse lado aqui. Se você observar o ponto θ0, quando você adiciona um sal, por exemplo, você tem tanto efeito que aumenta a temperatura de ebulição dele, como o efeito de que ele se torna menos volátil, ou seja, sua pressão de saturação diminui, tá certo? Então vamos realizar um exercício, considere o gráfico abaixo, que representa as variações das pressões máximas de vapor da água pura, e duas amostras líquidas A e B, em função da temperatura, tá certo? A, B, e tem AP, que é água pura. O que a gente sabe? Em A, ela está mais volátil do que a P, certo? Ou seja, A pode ser tanto um líquido mais volátil, vamos dizer, pode ser tanto, digamos assim, um éter, como também pode ser água adicionada a algum tipo de soluto volátil. Se você adicionar algo volátil, você tende a volatilizar a água. Do contrário, em B, você vê que B é menos volátil.
do que a água, correto? Como o B é menos volátil que a água, você pode tanto estar lidando com um líquido mais difícil de evaporar, ou seja, um líquido menos volátil, como você também pode ter adicionado um soluto não volátil, certo? Então vamos lá, o que se pode concluir em temperaturas iguais? A amostra A constitui um líquido menos volátil do que água pura? Não. A amostra A ela é mais volátil, ela tem mais tendência a evaporar. A amostra B pode ser constituída de uma solução aquosa de cloreto de sódio? Sim. Por quê? Porque o cloreto de sódio ele vai aumentar a temperatura de ebulição a uma mesma pressão, tá certo? Então, sim, pode ser. A resposta seria a letra B. Vamos ver as outras. A amostra B constitui-se de um líquido que evapora mais rapidamente que a água pura? Não. O B é menos volátil, ou seja, ele tem mais dificuldade. A amostra A pode ser constituída de uma solução aquosa de sacarose? Não. Sacarose, assim como sal, ele é um soluto que é menos volátil do que a água. Logo, a água com sacarose seria um exemplo da curva B, ou seja, está errada. E as amostras A e B constituem solução aquosas preparadas com solutos diferentes? Pode até ser, mas não é. Você não pode concluir isso, certo? Isso não pode ser concluído. Tá certo? Porque, por exemplo, poderiam ser simplesmente fluidos diferentes. Você não tem como saber. Então, a correta seria uma solução aquosa de cloreto de sódio em B. Tá certo? E por último, para terminar, eu queria falar sobre a osmometria, que é uma coisa bastante importante, que é muito importante mesmo. Assim, vocês vão ouvir muito de osmose ao longo desse seu cursinho, sabe? Osmose é um processo bastante importante, certo? Então, primeiro, antes de falar de osmose, vamos falar um pouquinho de difusão. O que vocês entendem por difusão? A difusão, ela, como o próprio nome diz, é um processo natural que acaba por homogeneizar as soluções. O que acontece? Quando você tem, digamos assim, um pote com líquido e tem soluto de um lado, soluto de outro, ao você liberar esse soluto, eles vão tender a fazer uma movimentação randômica. Essa movimentação randômica tem uma tendência de simplesmente homogeneizar eles, ou seja, essas moléculas que estão muito concentradas aqui vão se mover ao redor do pote e no final das contas a gente vai ter uma condição dessas aqui. Com o tempo a gente vai ver que as partículas elas estão bastante espaçadas uma da outra, ou seja, aquela concentração inicial diminuiu. Entretanto, existem situações em que você simplesmente não pode deixar com que elas, não que vocês não podem deixar, mas existem situações em que não ocorre essa passagem do soluto. Ou seja, vamos supor, se você colocar barreira aqui, o que a gente chama de uma membrana semipermeável, que permite passar a água, mas não passa o soluto. Imagina assim, uma membrana com uns poros tão finos que esses solutos aqui não passam. Os poros são menores do que esse. Ou seja, vai ter uma concentração diferente. E o que acontece? A natureza ela é maravilhosa e simplesmente o que acontece é que a solução, em vez do soluto, vai se movimentar para homogeneizar a solução. Ou seja, a solução não, quer dizer, desculpa, o solvente, está escrito errado aqui. O solvente, em vez de soluto, vai se movimentar para homogeneizar a solução. Ou seja, em vez de haver a passagem de soluto da parte mais concentrada para a parte menos concentrada, o solvente vai passar da parte menos concentrada para a parte mais concentrada. Ou seja, você vai observar a movimentação do solvente por meio dessa barreira. Interessante, né? Ou seja, a solução se move do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E isso tende a igualar as, as soluções, a concentração das soluções. Né? A gente já viu sobre concentração, então tenho certeza que vocês estão craques nesse assunto. Na osmose, se fala em meios ou soluções hipotônicas. Um meio é hipotônico em relação ao outro quando há menor concentração de soluto do que no outro. Tem meios isotônicos, que é quando dois meios estão com a mesma concentração de soluto entre eles, e meios hipertônicos, que é quando há uma concentração mais alta de soluto em um meio do que no outro, tá certo? Então,
como eu disse, a solução se desloca do meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, ao meio hipertônico, mais concentrado. Ou seja, tende a igualar a concentração das soluções. Um exemplo disso é a membrana plasmática. A nossa membrana plasmática, ela é uma barreira semipermeável, ou seja, ela permite com que partículas muito pequenas, como água, passem por ela sem dificuldade. Entretanto, outras partículas, como, digamos assim, glicose, outras partículas maiores, como lipídios não, lipídios passam, mas outras partículas maiores, principalmente polares, elas não conseguem passar pelas nossas membranas plasmáticas. Então, um exemplo clássico que a gente tem é da hemácia. A hemácia, em uma solução isotônica, ela é um pouquinho abaulada no centro, ela tem digamos assim, um abaulamento no centro. Se você coloca ela numa solução hipotônica, ou seja, numa solução em que tem, digamos assim, um líquido com menor concentração de, digamos assim, sais, aquela água do líquido, da solução, vai passar para a hemácia, fazendo com que ela enche, tentando igualar a concentração entre o meio exterior e o meio interior. Se você colocar ela numa solução muito hipotônica, por exemplo, água pura, essa hemácia ela vai ser lisada, ou seja, vai entrar tanta água nela que ela vai se romper. Do contrário, se você coloca ela numa solução hipertônica, ou seja, numa solução que tem uma concentração muito alta de sais, a água da hemácia vai tender a sair e vai tender a, digamos assim, tentar dar uma solubilizada na solução de fora, ou seja, vai tentar diminuir a concentração de sais na solução do lado de fora da hemácia, fazendo com que ela fique murchinha, fique crenada, tá certo? E por último, a gente vai fazer dois exercícios resolvidos. Volumes iguais de duas soluções, sendo uma glicose, solução X, e outra sacarose, são postas em contato através de uma membrana semipermeável, ou seja, permeável à água e não permeável à glicose e sacarose, tá certo? Com o passar do tempo, houve alteração no nível de líquido dos compartimentos, conforme mostrado nos esquemas acima. Com base nessas informações, identifique a alternativa correta. Então tá, o que a gente percebeu? A gente percebeu que o líquido, ou seja, o solvente, ele se moveu do X, ou seja, da solução com glicose, para o Y, para a solução com sacarose, tá certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a concentração aqui vai ser maior do que a concentração aqui, ou seja, vai ter uma concentração de sacarose aqui maior do que a concentração de glicose aqui, tá certo? Então, vamos tentar identificar. Se a gente fala que a concentração aqui é maior do que aqui, esse meio é hipertônico em relação a esse, e do contrário, o meio X é hipotônico em relação ao Y, tá certo? Então, a solução Y é hipotônica em relação a X? Não. A Y é mais concentrada, então ela é hipertônica. A solução Y é mais diluída que a solução X? Não. Ela é hipertônica, então ela é mais concentrada, ao contrário. A solução Y tem maior pressão osmótica que a X? Aí vem esse termo, pressão osmótica. Você fica pensando, pô, o que é pressão osmótica? A pressão osmótica basicamente é a força que digamos assim, uma solução tem para puxar líquido para ela, certo? Então, a solução Y tem maior pressão osmótica? Sim, ela tem maior pressão osmótica que a X. A solução X é hipertônica em relação a Y? Não, ela não é hipertônica. E a solução X tem maior pressão osmótica que a Y? Não, ela não tem maior pressão osmótica. Quem tem maior pressão osmótica é a Y. Logo, a alternativa correta é a letra C. Por último, vamos analisar essa questão. Os medicamentos A, B, C e D são indicados para o tratamento de um paciente. Adicionando-se água a cada um dos medicamentos, obtiveram-se as soluções que apresentaram as seguintes propriedades. Aqui tem solúvel no sangue,
iônica, molecular, pressão osmótica igual ao do sangue, pressão osmótica maior que o sangue. Então, quais medicamentos poderiam ser injetados na corrente sanguínea sem causar danos? Ou seja, você quer uma molécula que seja solúvel no sangue e, ao mesmo tempo, tenha uma pressão osmótica igual à do sangue. Por quê? Porque se você tiver uma pressão osmótica diferente da do sangue, você pode simplesmente causar, digamos assim, esse fenômeno de lise ou engrenamento das hemácias, certo? Então você tem que ver qual é solúvel no sangue e, ao mesmo tempo, com a mesma pressão osmótica do sangue. Logo, se vocês olharem, a resposta vai ser a e C, que são as únicas que têm essas duas condições. Então, a resposta correta é a letra E, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E eu espero que vocês estejam fazendo as listas de exercícios que estão lá no Drive e que vocês venham tirar dúvidas assim que vocês tiverem problemas, tá bom? Muito obrigado, viu?